Beleza, pessoal. Vamos começar então com a revisão da aula da semana passada. A gente colocou um material para vocês aí, passou para vocês sobre redação científica, terceira e última parte. Nessa aula a gente falava um pouquinho sobre as sessões de resultado, metodologia, resultados, discussão e conclusão. E são sessões assim bem importantes, né? Enfim, está tudo compactado em uma videoaula, mas daria para falar sobre cada uma delas de forma separada. Penso que dessas sessões que eu acabei de falar, a discussão é a que gera mais dificuldade, é que gera mais apreensão assim na hora de escrever, né? O que é que eu vou colocar na discussão. Mas, enfim, as dicas foram colocadas lá e eu queria inicialmente abrir a aula, né, questionando se vocês têm alguma observação dessa videoaula, o que é que marcou assim, né, para vocês, qual é a observação que vocês têm a colocar para a gente ir discutindo em cima das observações. Então, eu queria que vocês falassem aí o que de mais importante vocês observaram na videoaula. Pode começar, tá livre aí, tá? Só abrir o microfone e falar, quem quiser falar, pode falar. Professor, Sim. uma coisa que eu achei interessante, né, na parte da metodologia, que é a questão da gente separar por tópicos, porque isso acaba ajudando o leitor a se guiar, né, no trabalho, assim, ele tanto ter uma linha, né, de raciocínio, como também ele simplesmente ir direcionado no ponto que é de interesse dele. Uma coisa que eu achei legal, assim, nessa parte da metodologia. Isso, essa parte da metodologia, a gente sugere, então, separar em 4 tópicos, né, falando um pouquinho sobre o sujeito do estudo, a estratégia de pesquisa, como é que os dados foram coletados e abordados, e como é que são as análises, né, como é que foram feitas as análises. Então, em geral, isso se aplica para qualquer estudo de engenharia. Você vai sempre ter esses 4 tópicos, certo? Agora, entrando nesses tópicos, é importante, né, algumas observações que a gente colocou na videoaula, como, por exemplo, eu chamo a atenção no sujeito do estudo, não só fazer uma descrição crua do sujeito do estudo, mas também dar que essa descrição ela esteja de alguma forma conectada com a temática, então trazendo elementos relacionados à temática. Eu coloquei, por exemplo, o exemplo de um estudo de inundações, né, trazer, por exemplo, o histórico de inundações. Por quê? Trazer esse histórico de inundações no sujeito do estudo, porque levar esse histórico para introdução descaracteriza um pouco a finalidade da introdução, que é exatamente, né, enxergar uma contribuição científica, né, baseado no que já se conhece. Então, se você traz coisas muito específicas para a introdução, você já desmerece um pouco o trabalho, né? Então, o leitor ele já vai pensar que o trabalho ele é muito específico, e talvez ele não continue a ler, não considere o teu trabalho como um trabalho interessante para construir o trabalho dele. Então, é muito importante que coisas que estão associadas à temática do estudo sejam tratadas nesse item específico. Isso é eu queria chamar a atenção nesse tópico, porque isso acontece demais.
demais mesmo. É muito comum as pessoas caírem nessa armadilha de levar coisas muito específicas para a introdução com relação à temática, porque você está explorando a temática e você já quer aplicar aquela temática na introdução relacionada à sua área de estudo. Mas lembrando que a área de estudo por si só, ela não justifica né, o desenvolvimento de uma pesquisa nova, a não ser quando realmente a área de estudo é muito relevante, né, em termos mundiais. A gente vê, por exemplo, trabalhos na Amazônia, onde o título já é direcionado, né, para a Amazônia, a introdução já é focada em estudos, né, relacionados à Amazônia, mas é muito difícil, né, que a gente venha trabalhar, né, com áreas de estudos, né, que têm uma relevância, um interesse mundial amplo. Então, na maioria dos casos, esse detalhamento da temática aplicada ao sujeito do estudo, ela é feita na descrição da área de estudo, e não na introdução. É uma coisa que vocês precisam pegar isso e aplicar realmente, tá? Não caiam nessa armadilha de colocar na introdução coisas muito específicas relacionadas à temática na introdução. Com relação ao delineamento, né, eu falei bastante, né, com relação ao que realmente a gente vai traçar como estratégia amostral para delimitar a nossa pesquisa. Então, vem toda a parte da metodologia com relação se você está fazendo uma coleta de dados em campo, a gente precisa descrever bem, né, a frequência, tanto espacial como temporal, que você aplicou no teu estudo e justificar bem, né? É muito importante isso aí, fazer uma justificativa das escolhas. Acho que talvez seja a grande mensagem da metodologia para se aplicar. A gente precisa sempre justificar as nossas escolhas. E a justificativa, aí sim, é embasada em estudos anteriores, né, onde a metodologia, onde o esquema, o delineamento amostral, o desenho amostral, foi bem sucedido anteriormente. Então, é assim que a gente justifica as nossas escolhas, né, tanto no delineamento, como nos dados coletados, como também nas análises, né, que vão ser desenvolvidas. Então, é muito importante a justificativa e não colocar eu escolhi o método tal, eu escolhi o modelo matemático tal, eu escolhi a ferramenta estatística tal, sem ter uma justificativa para que o leitor ele fique tranquilo que o método que você está escolhendo é um método, né, válido e também um método aceito pela comunidade científica, né? Então, muito importante essa justificativa. É um erro muito comum na metodologia não aparecer as justificativas, né, para as nossas escolhas. Então, isso vocês precisam ter bastante cuidado. Justifiquem sempre as escolhas que vocês fazem em termos de metodologia. Alguém queria comentar mais alguma coisa nesse tópico? Professor, eu queria perguntar uma coisa. Quando eu delimito minha área de estudo, né? E vamos supor que eu trabalho com banco de dados. Aí, nos meus resultados, esse banco de dados ele não abrange toda a minha área de estudo. Então, eu tenho como justificar essa redução da área de estudo, ou eu tenho que refazer minha área de estudo apenas para aquela área que eu consegui o banco de dados? Boa pergunta, ótimo. Seguinte, não é necessário
que os nossos dados eles contemplem toda a nossa área de estudo. Isso realmente não é necessário. Só que você precisa justificar para deixar o leitor tranquilo que o delineamento amostral espacial ele é válido para responder, né, questões relacionadas àquela área de estudo. Então, por quê? Porque o monitoramento nunca vai ser abrangente o suficiente no tempo e no espaço que vai contemplar realmente toda a área do estudo. Isso nunca vai acontecer. Então, os cientistas já estão conscientes, né, que sempre vai ter limitação com relação a essa questão da frequência espacial e temporal. Uma coisa interessante que eu dou como sugestão para vocês com relação a esses dados é que na escolha do delineamento espacial, vocês caracterizem a área de estudo em termos de regiões homogêneas. O que seria uma região homogênea? Uma região homogênea são regiões dentro da nossa área de estudo que têm comportamento similar. Comportamento do ponto de vista físico, químico, biológico, hidrológico, meteorológico. Então, você pode delimitar a sua área de estudo em termos de regiões homogêneas. E aí, dentro de cada região homogênea, você precisa ter, né, você precisa ter algum monitoramento. Por quê? Porque daí você consegue simplificar, né, o monitoramento e tentar generalizar na discussão e nas conclusões aquele monitoramento que foi pontual, mas que foi dentro da área homogênea, tentar generalizar para toda a área homogênea, aquele monitoramento pontual, certo? Então, tentem fazer esse exercício no momento que vocês forem delimitar fazer o delineamento amostral, certo? Do monitoramento, né? Para fins de alimentar o banco de dados. Nunca façam do ponto de vista de, eu vou fazer uma grade aqui de 1 km por 1 km e em cada célula aqui eu vou fazer um monitoramento. Bom, se você tem recurso para isso aí, se você consegue fazer isso, aí tudo bem, mas nem sempre isso é possível. Tá? Então, em função de limitação de recurso, a gente recomenda sempre fazer monitoramento em regiões homogêneas específicas. Eu, por exemplo, já trabalhei na bacia do Rio Mundaú e fizemos um trabalho de análise de precipitação, de regime de precipitação, onde a análise foi feita em 3 regiões homogêneas com relação ao clima. Então, uma região mais próximo da costa, litorânea, zona da mata e o semiárido. Então, 3 regiões climáticas distintas, onde essas regiões climáticas já foram delimitadas, né, por outros trabalhos, né, isso não foi nosso. E a partir dessa delimitação, a gente fez uma análise em cada região climática. Por quê? Porque a gente tinha poucas estações de precipitação ao longo da bacia, e elas não eram igualmente distribuídas ao longo da bacia. Então, você tinha na região semiárida 3 estações, na região da zona da mata, 7, e o resto na região ali tropical, né, que é mais perto da costa. Então, em função dessa diferença, a gente fez essa estratégia de trabalhar com regiões homogêneas e toda a introdução, toda a discussão foi em cima dessa delimitação também. Então, muito importante isso ser feito logo no início, sempre, né, logo no início da pesquisa. Não sei se eu respondi, Alenice, aí. Respondeu, professor. Vocês estão conseguindo fazer a conexão já com o trabalho de vocês, a metodologia, já conseguindo enxergar aí o que vocês vão arrumar de estratégia para o delineamento amostral, métodos, as análises, muito bem, tem que sempre pensando nisso aí.
Beleza, pessoal. E resultados? Será que resultados aí vocês tirariam de letra aí? Tem alguma dificuldade, alguma coisa que vocês não entenderam bem ali da videoaula? Resultados é uma seção que eu diria que ela, do ponto de vista de escrita, é mais tranquila, porque você só precisa realmente descrever o que você achou na base empírica, né? A base empírica são os seus resultados. Então, gráficos, tabelas, taxas. Então, você faz uma descrição. Uma descrição, só que sem ainda se aprofundar na explicação de um padrão, né, que você achou nos resultados, sem explicar por que aquela taxa ela foi alta, por que aquela taxa foi baixa, por que tem uma tendência de crescimento ou uma tendência de redução. Então, isso é feito na discussão dos resultados. Tá? Então, essa separação ela precisa ser muito bem definida num trabalho científico. Resultados, só a descrição pura, né, da base empírica e deixa a explicação para a discussão dos resultados. A estratégia dos resultados é apresentar exatamente na mesma ordem que a gente apresentou, que fez as nossas análises, né? Então, na seção de análises, na metodologia, então você tem as análises que vão ser realizadas, e daí a gente apresenta os resultados na mesma ordem. Eu recomendo fortemente que os resultados também sejam separados em tópicos. Facilita bastante. Então, para cada análise desenvolvida, um tópico, né, você pode fazer um tópico, e essa estrutura de tópicos no resultado, você também pode aplicar na discussão. E aí o leitor fica muito mais fácil de achar, né, e fazer essa conexão dos resultados com a discussão destes resultados. Se você conseguir separar em tópicos, vai ser excelente. Muitas vezes, né, o nosso conteúdo ele é mais compacto. Nesses casos, a gente não precisa separar, né, em tópicos, então deixa um bloco só e aí discute de forma mais geral. Só que os leitores eles vão sempre tentar fazer esse link, né, da discussão dos resultados com os resultados. Então, precisa de um ordenamento mínimo quando a gente for descrever os resultados e usar também esse ordenamento, aplicar também na discussão dos resultados. Tá? Então, outras coisas importantes aqui que eu comentei na aula é a apresentação, né, mesmo de figuras, tabelas, gráficos, né? Então, isso faz muita diferença, porque do ponto de vista de comunicação visual, esses são os elementos, né, que vão ser utilizados como primeiro contato para o leitor. O leitor, quando ele baixa um paper, né, ele dá uma olhada geral assim, dá uma folheada, lê o título e dá uma folheadazinha, e já observa figuras, né, e as tabelas. E se você aplica, né, uma qualidade muito boa em figuras e tabelas, vai ter uma chance muito grande do teu artigo ser considerado para uma leitura mais aprofundada, tá? Então, é muito importante que vocês deem uma atenção na construção de mapas. Então, a questão do domínio de uma ferramenta de geoprocessamento é muito interessante nessa fase de vocês, tá? Para vocês terem independência na construção de mapas, ferramentas de estatísticas também, né? Então, os gráficos estatísticos, alguns gráficos têm uma complexidade muito grande, que aí você tem ferramentas específicas que já fazem esse papel para vocês, tá? Mas é muito importante que você possa trazer esses elementos de qualidade nos gráficos e tabelas. Outra coisa que eu queria
Tem uma questão aqui do Aleph. Mas uma coisa que eu queria destacar também, eu acho que eu comentei lá na videoaula, é que a legenda dos gráficos e tabela faz muita diferença também nesse primeiro contato com os leitores. E um erro muito comum é não dar uma atenção que a gente precisa dar para as legendas e de tabelas e figuras. Então, o quanto mais você detalhar, melhor. O quanto é que eu preciso detalhar? Bom, o que você precisa detalhar é a quantidade exata para que o leitor ele leia a legenda e entenda o gráfico ou a tabela de forma imediata. Então, a gente precisa colocar os elementos para que ele consiga, só lendo isso, sem ler o teu trabalho, sem ler, né, a chamada daquela figura e a tabela, ele já entenda só usando a legenda. Bom, na legenda a gente não pode fazer uma descrição, né, dos resultados ou uma discussão ali. Não, mas a gente pode trazer elementos para que o leitor ele consiga interpretar melhor a figura e o gráfico. Né? A gente não pode trazer as explicações numa legenda, mas são os elementos necessários para que ele entenda os elementos que estão lá. Então, atenção nas legendas, pessoal. Sempre atenção nas legendas. O Aleph colocou aqui, ó. Essas informações sobre o gráfico foram muito boas, principalmente na parte que fala da relação textual com a figura. Então, existe realmente uma relação, né, do texto com a figura, a chamada. Então, é muito importante essa parte mesmo, essa parte gráfica. E a discussão? Alguém queria falar alguma coisa sobre discussão? Alguém entendeu que eu coloquei lá, tá tudo certinho? Vocês, né, queriam que eu aprofundasse mais alguma coisa? Professor, a Anne até colocou no chat a respeito das premissas ocultas, e eu também fiquei com um pouquinho de dúvida com relação a isso. Eu vi que tem a questão de elevar o nível do trabalho, só que eu não entendi muito bem o que seria. Aí acredito que é a dúvida também da Anne, que ela colocou. Colocou no chat? Ah, tá, tranquilo. Bom, o que é que seria, então, primeiro, né, premissas. As premissas são todos os argumentos que antecedem uma conclusão. Então, a gente vai separando, né, a discussão também em tópicos, certo? Então, a gente separa em tópicos, esses tópicos, como eu falei, se possível, bem alinhados, né, com os tópicos dos resultados, e a partir daí a gente argumenta no ponto de vista de trazer elementos base para justificar as nossas conclusões, certo? Que são as premissas. Tá? As premissas, elas vão validar essas conclusões. Uma premissa, do ponto de vista oculta, é aquela que ela não entrega já, né, a conclusão à medida que eu leio aquele argumento. Né? Então, uma premissa oculta é aquela que deixa um pouquinho, né? Não é que vai fazer suspense, mas ela já não entrega o que eu vou colocar lá na discussão, na conclusão daquela discussão. Então, ela vai realmente fazer esse link, né, da justificativa da conclusão. Bom, isso é complicado de ver sem um exemplo. Né? Um exemplo, eu na próxima aula, que é a aula de oficina, eu mostro um pouquinho sobre isso, falo um pouquinho sobre isso, nessa análise, né, que a gente pega um paper, faz uma análise de todas as partes, mas basicamente é isso, né, quando a gente não traz, né, os elementos para que aquela conclusão ela seja logo entendida, logo de cara, onde você está na fase de justificativa. Então, tentar separar a justificativa da conclusão, da apresentação da conclusão. Basicamente, é isso. Bom, aí tem várias maneiras, né? Uma coisa que é interessante na discussão é que
não é que existe uma regra, né, que você precisa sempre aplicar essa mesma regra que eu estou falando para vocês do contexto, né, da justificativa e do contexto da discussão. Não é que você tem sempre primeiro começar um parágrafo colocando uma justificativa para depois apresentar a conclusão no final do parágrafo. Então, vocês vão ver, né, nas leituras que muitas vezes é o inverso. Então, primeiro, a gente apresenta a conclusão e depois a gente vai justificando aquela conclusão e validando, justificando, né, com base na validação de resultados, usando os nossos resultados, e validando também com base na literatura, certo? Então, nos estudos anteriores. Então, é muito importante esse link da conclusão com a justificativa. Isso sempre tem que ter. Bom, nessa fase, o que é que a gente espera? É que você consiga explicar ao leitor que aquela conclusão ela é válida, que aquela conclusão é aceita, né, baseado nessas duas coisas, nos seus resultados e nos estudos anteriores. Então, validar essas conclusões é o objetivo principal dessa fase de discussão. Na videoaula, eu sugeri que vocês tentassem, inicialmente, né, tentar visualizar no trabalho de vocês o que é que seria a conclusão geral e as conclusões as conclusões secundárias, né? Eu chamei de conclusões primárias e as conclusões secundárias, onde as conclusões secundárias, elas justificam as primárias, justificam a conclusão geral. Então, se a gente pensar assim no nosso trabalho também, né, já começar a enxergar essa estrutura de conclusões secundárias, as conclusões principais, a gente pode montar uma discussão para exatamente ir para que as secundárias sejam utilizadas na validação dessa conclusão geral. Agora, a ordem que você vai fazer isso, né, é livre, né? O que é que eu vejo mais, em função da experiência, né? O que é que eu vejo mais? Eu vejo mais, na discussão, que, primeiro, existe uma apresentação da conclusão mais geral, validação dessa conclusão mais geral, e depois a gente vem apresentando a discussão, né, dessas conclusões secundárias para sustentar essa geral. Então, eu observo mais isso. Na discussão de resultados, também é o lugar onde a gente consegue descrever o que é que faltou, né, na nossa pesquisa para que aquela pesquisa ela tivesse um grau de certeza menor, né? Então, uma coisa que vocês precisam sempre explorar na discussão de resultados é falar das limitações. Uma coisa que acontece bastante, pessoal, mas muito mesmo nos trabalhos, é a ausência de uma discussão sobre as limitações dos trabalhos no tópico de discussão. Nenhum trabalho é perfeito, sempre há o que melhorar. Sempre a gente pode melhorar. E vocês, né, como primeiros autores, vocês são as pessoas que mais têm a propriedade para exatamente, né, apresentar essas limitações. Não é mostrar fragilidades, é mostrar ao leitor que caminhos que poderiam melhorar ou reduzir as incertezas dos resultados, tá? Então, é muito importante. Outra coisa que poderia ser explorada na limitação do resultado é o seguinte: em função de uma metodologia que a gente seleciona, a gente não consegue dar uma resposta completa sobre um determinado tópico, né, que a gente está explorando na discussão. Então, a limitação, ela pode servir até como um processo de construção de alguma recomendação para um trabalho futuro.
certo? Então, é muito importante que a limitação, essas limitações sejam apresentadas exatamente para a gente começar a enxergar, né, o que a gente poderia ter, né, de um trabalho futuro, tá? Então, isso eu considero que são os pontos mais importantes, assim, de uma discussão. Vocês colocaram alguma coisa aqui? Não. Você viu uma mensagem, mas foi no WhatsApp, não foi por aqui. Tudo bem, pessoal. Deixa eu ver mais aqui. Sobre a discussão aí, vocês entenderam bem? Tranquilo? No exercício que vocês fizeram e entregaram aqui por e-mail, eu recebi, tá? Vocês fizeram até a parte de introdução, não foi? Fizemos o artigo inteiro. Artigo inteiro, beleza. Tá ótimo, então, beleza. Então, é por isso que vocês estão bem seguros aí. Eu acho que vocês já conseguiram identificar nos artigos que vocês leram já a questão da discussão, né? Conseguiram enxergar esses elementos bem. Aí eu estou falando aqui, vocês só estão confirmando aí que vocês também já analisaram e trabalharam em cima aí dos artigos que vocês estão lendo. Muito bem, muito bem. E a conclusão? E a conclusão? O que é que a gente coloca aí na conclusão para diferenciar da discussão? É uma dúvida muito comum, né? Quando a gente faz uma discussão muito boa, às vezes a gente nem precisa escrever esse tópico, porque as conclusões, elas já aparecem, tá? Na discussão, né? Então, as conclusões estão ali. Mas o que é que a gente pode fazer para diferenciar caso a revista ela exija um tópico, né, um item, a seção conclusão, ou conclusões. Então, nesse caso, para diferenciar, a gente chama as principais conclusões que foram já descritas na seção de discussão, só que com um diferencial, tentando abrir, né, tentando abrir novas lacunas para trabalhos futuros. Então, esse é o grande diferencial da seção de conclusão. Então, o leitor ele precisa observar, né, essas conclusões gerais, específicas, e aí enxergar também possibilidades de trabalhos futuros, né, baseado no teu trabalho. Então, basicamente, é isso que a gente faz na conclusão final. E por isso que a seção de conclusão, ela precisa ser muito resumida. Então, não mais do que uma página, porque como a gente já fez um detalhamento por completo na discussão, detalhou e validou todas as nossas conclusões, foram validadas lá, então não existe a necessidade de validar as conclusões novamente. Então, então quando a gente observa conclusões de 3 páginas, 4 páginas, tem alguma coisa errada. Porque, provavelmente, né, isso era para ter sido feito na discussão dos resultados. Tá? Então, precisa ser muito resumida mesmo. E não sei se vocês já observaram isso nos trabalhos que vocês estão lendo, né? Conclusões, se existem, né? Quando existe essa seção, ela é muito pequenininha, um parágrafo, 2 no máximo, para exatamente dar essa deixa aí para os trabalhos futuros, né? Obviamente, você precisa fazer um recortezinho, né, das conclusões que você apresentou na discussão dos resultados. Muito bem. Que bom que não tem muitas dúvidas. Oi. Eu só queria, assim, complementar e fazer um comentário de que o que eu percebi, né, diante de todas as suas falas, assim, nos vídeos de cada sessão, é de que se eles forem bem elaborados e bem construídos, né, no desenvolvimento, aí, por exemplo, as premissas ocultas, né, ou outras, fica bem claro o entendimento, e aí, assim, o leitor, ele vai de imediato naquela informação que ele está precisando, necessitando de interesse, entendeu? Então, assim, e ser uma forma mais enxuta, bem mais clara, bem mais concisa, né? Isso é bem enfatizado por você, assim, eu vejo nas suas falas, entendeu? Que eu percebo isso. É só um complemento. Ótimo.
Perfeito, é isso aí. Tudo bem. Alguém queria comentar mais alguma coisa? Só uma pergunta, professor. O senhor falou que a partir da semana que vem a gente vai ter as oficinas, certo? Isso. E aí, a gente precisa se preparar de alguma forma, trazer algum material? O que a gente tem que trazer? Não, as Trazer alguma oficinas, produção? então, são as duas, né? São 2 videoaulas, certo? Eu já vou colocar as 2 videoaulas já para que vocês trabalhem essa semana. A gente vai trabalhar com um artigo que está dentro da temática de mais de saneamento. É um misto de saneamento com recursos hídricos, né? Um monitoramento de qualidade de água ao longo de um rio. E aí, várias análises, né, de vários parâmetros. Isso é uma dúvida muito comum, né, de como é que vocês podem compactar os resultados das análises, das variáveis teóricas, as operacionais, da discussão, como é que a gente pode separar essa discussão em tópicos. Então, resumindo a história, vocês vão ter essas 2 videoaulas, com esse artigo, né, que foi discutido nas videoaulas, e vocês já estariam habilitados aí para a prova, né, que seria combinou para dia 7, não foi? É isso? Foi dia 7 que a gente combinou. Então, o que é que a gente pode fazer? Na semana que vem, a gente discute sobre essa oficina, se ficou alguma coisa, né, que não ficou bem entendida, a gente discute no dia 24. E a semana aí a gente pode também ter uma aula ali de revisão, no dia 31, de toda a disciplina, caso vocês tenham ali alguma dúvida para a prova, né, que vai ser no dia 7. Então, esse é o planejamento. Mas vocês não precisam ter, basicamente, nenhum material. Agora, o que é que eu recomendo para a oficina? É que esse exercício que a gente vai aplicar na oficina também seja feito no trabalho de vocês. Vocês já fizeram uma versão, né, dos elementos, né, que vocês identificaram aí nos trabalhos que vocês estão lendo. Só que com a oficina, vocês podem enxergar algumas coisas diferentes que vocês aplicaram, né, nos trabalhos de vocês. Então, eu vou pedir que, depois que vocês assistirem as videoaulas das oficinas, façam uma nova revisão dessa análise crítica dos elementos, né, do artigo científico que vocês fizeram, e para confirmar se a tua análise realmente está legal, né, ou se precisa fazer alguma revisãozinha baseado, né, no que a gente conversou ali na aula de redação, de oficina de redação científica. Basicamente isso, é a recomendação que eu faço, mas nenhum material novo para vocês explorarem, trabalhar com o material de vocês, que vocês já estão trabalhando. E aí, depois da prova, a gente vai ter o acompanhamento para poder entregar o material final, certo? Isso. Então, depois da prova, vamos lá. Depois da prova do dia 7, a gente vai ter um acompanhamento do plano, certo? Vocês vão ter 2 semanas para entregar um plano de pesquisa. No dia 14, a gente vai ter uma videoaula para exatamente conversar sobre o plano de cada um. Então, eu vou pedir no dia 14 que, eu não sei se vai dar certo, mas que a gente faça uma apresentação, mas muito curtinha, de 5 minutos, né, sobre esse plano. Tá? Mas tem que ser 5 minutos mesmo, sair de um e para o outro, senão vai ficar muito longa e cansativa essa aula. Então, no dia 14, fazer uma apresentação para confirmar, né, e aí eu posso dar alguma orientação, né, sobre a questão do plano, tirar alguma dúvida, tal, para dar um norte, né, na questão também da escrita desse plano. Basicamente é isso, e a entrega no dia 21. E eu vou estar com tudo, né, para já dar a nota. Tranquilo? Ô, professor, o senhor tinha comentado que seriam 2 semanas depois da prova para acompanhamento do plano.
2. Vocês sabem quando encerra o semestre da pós-graduação? Também não sei não, né? Vou perguntar para o Lucena, porque eu estou com medo que no dia 28, se a gente marcar a entrega para o dia 28, fique apertado, mas se não tiver problema, se for final do mês aí, tranquilo, a gente pode colocar para entrega no dia 28. Professor, eu vi no CIGA que era até o dia 9/7, mas não sei se estava lá no CIGA, né? Aí eu não sei se vai seguir. Tá, vamos confirmar, e aí, se for isso aí que Renan está falando, a gente pode deixar a entrega para o dia 28. Tá. Certo? E no dia 14, no dia 21, a gente faz essa revisãozinha. Uhum. Acho que dependendo do prazo, professor, uma alternativa também seria entregar na semana do dia 21, mas para que pelo menos a gente tivesse um outro encontro com o senhor para tirar dúvida. Na parte escrita, beleza. Isso. A entrega da parte escrita no dia 21 e ter outro momento para a gente conversar. Poderia ser... Não, eu falo assim, poderia ser, tipo, o dia 21, se a gente ainda tivesse algum encontro, até para tirar dúvida e poder melhorar o trabalho. E a gente poderia entregar na mesma semana do dia 21, caso o dia 28 fique muito apertado. Pode ser? Pode ser, tranquilo, ótimo. Pode ser, eu queria realmente esse momento aí de revisão, acho que é interessante, né, do texto também. Mas, a depender do prazo, a gente consegue fazer isso. Acho que vai dar. Se for lá para o dia 9, tranquilamente, dá para fazer isso aí. Eu fui olhar aqui no calendário, tem dia 9 também. Pronto, no calendário então... eu não sei se foi no calendário que a Rana viu, mas no calendário tem até o dia 9. Inclusive, professor, aí turma também, eu participei de uma pequena parte de uma reunião que teve, né, do geral, né, do mestrado. E alguém falou, se eu não me engano, eu não lembro muito bem, que o plano, tinha um plano disponível no site e que não está mais disponível. Eu não tenho certeza, mas, né? E aí a pessoa enviou o link, e aí eu baixei esse plano, que é de 2013. Aí, assim, eu não sei se ele está válido, se vocês querem, posso até mandar no grupo da gente da turma, que eu não sei se ainda serve. É porque o site do programa mudou, né? Deu uma mudança aí no link do site, Raíssa? Aí deve ter perdido os caminhos, né? Eu encontrei. Tem, assim, no site do PPG-RHS tem um item lá, ensino, e tem um item downloads. Aí, nesse item tem modelos. Deixa eu ver aqui. Ali, ó, plano de dissertação. Modelo para plano de dissertação. Vou tentar baixar aqui. Baixou. Vou mandar o link aqui para vocês, mas baixou, viu? Esse aqui é o caminho que vai dar na área de downloads. Aí vocês podem procurar por plano de dissertação. Aí tem um modelo lá. Então, resumindo, sim. E esse modelo ainda está válido? A gente pode se basear por ele? Pode ser? Está atual? Tá, sim. Pode se basear por ele. Já, então, obrigada. Tá. Inclusive, fui eu que fiz, hein? Pode se basear. Tá ótimo. Foi dentro da disciplina, aí eu fiz essa versão aqui. Mas, olha só, uma questão interessante aqui no... Não sei se vocês estão conseguem baixar aí. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, para mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o modelo do plano. Ó, a data 2013. Mas ainda está tranquilo, dá para usar. Aí tem essas partes aqui, são as partes que a gente chama de pré-textuais. Pré-textuais. Então, capa, contracapa, folha da aprovação, resumo, lista de figuras. Isso aqui é obrigatório, tá? É tudo pré-textual. Tem algumas coisas que são opcionais. Quando for opcionais, vai ter aqui, ó, opcional. Lista de abreviaturas e siglas e tal. Beleza. Sumário. Tem até pronto aqui, ó, o sumário aqui, que já está linkado aqui com esses itens, então, para facilitar a vida de vocês. Mas o que é que precisa ter no plano? A introdução, objetivos,
e metas. Aí você diz, professor, mas eu aprendi que o objetivo é na introdução. Pois é, para um artigo para um plano, infelizmente, a pós-graduação ainda cobra o tópico objetivos e metas. Então, tem que ter objetivo geral. Sim, pode falar. E nesse caso, se a gente for redundante, colocar na introdução e depois nos objetivos? Sem problema. Aí tu coloca um objetivo geral, que provavelmente vai estar apresentado no último parágrafo da introdução, vai estar meio que repetido aqui, mas aí vocês, nesse item, o que é que dá para explorar ainda do geral? São os específicos, que muitas vezes não dá para colocar no final da introdução. No final da introdução é mais só o geral, né? E aqui a gente pode colocar os específicos. Lembrando que os objetivos específicos, aliás, qualquer objetivo, ele é válido quando ele tem um resultado, né, que é a base empírica, e quando tem uma conclusão. Se o objetivo que você colocar não gera resultado e não gera conclusão, não é um objetivo, é uma atividade. Então, sempre tentem sempre separar atividades de objetivos, tá, pessoal? Então, as atividades não geram resultados, não geram conclusões. Revisão bibliográfica, olha o que eu coloquei aqui, ó, opcional. Então, eu sou, né, não sou a favor desse item, tá? Agora, se o orientador, né, não, tem que ter e tal, aí você já tem ele aqui, mas não é opcional. Metodologia, aí a gente já separou aqui por sessões também, e as principais contribuições científicas, né? Lembrando que o plano ele só vai até a metodologia. Aí a gente coloca esse tópico aqui, que é para agradar um pouquinho a banca, né? Para a banca enxergar, né, que vão ter contribuições relevantes, científicas ou tecnológicas. Essas contribuições científicas e tecnológicas, elas precisam estar bem alinhadas, né, com a novidade do teu trabalho. O que é que ele traz de novidade? As novidades são as contribuições. As contribuições ou do ponto científico ou do ponto tecnológico, mas daqui você pode explicitar, tá? Essa questão aqui das contribuições científicas e tecnológicas. E o cronograma. Também tem um exemplozinho aqui, uma tabela bem padrãozinha aqui, onde a gente vai pintando, né? Colocando aqui a cor. Poxa, cadê? Onde é que coloca a cor? Enfim. Tá aqui em tabela. Ampliamento, a gente vai colocando a cor, vai pintando aqui, vai colocando as atividades e peraí. Bom, aí o que a gente recomenda aqui? Olha, aqui é atividades, né? Não são objetivos, são atividades. Então, para cada objetivo, você tem 1, 2, 3, 4, 5 atividades, né? Tem N atividades. E a gente vai listando aqui, ó, as atividades, tá? E aqui a gente não precisa, obviamente, associar o objetivo, já vai estar meio que intrínseco isso aí, sabe? Mas é importante, né, que a gente aqui a gente coloque atividades que vão ser necessárias para realizar os objetivos, tá? Então aqui você diferencia. E é isso, o plano é isso. E aqui as colaborações ou parcerias, se houver disponibilidade efetiva de infraestrutura de apoio técnico, o que é que seria isso? Seria o que é que existe hoje na pós-graduação que vai te dar apoio, aqui já pela revisão do português não tem mais esse traço, né? É assim. O que é que você tem de apoio na pós-graduação ou de projetos de pesquisa que vão viabilizar a execução da tua pesquisa? Então, coloquem aqui toda a disponibilidade de infraestrutura, seja na pós-graduação, ou seja financeira, né, através dos projetos de pesquisa. A bolsa não cabe aqui, tá, pessoal? A bolsa não cabe. E referências. E aí, eu recomendo, né, usar
o Mendeley. O Mendeley vai ajudar bastante na construção desse referenciamento, né? Aqui, ó, eu sempre tenho aqui o Mendeley, sempre é meu amigo, está aqui instalado, até demora um pouco aqui, quando eu clico aqui em referência, porque como ele está associado ao Mendeley, né? Aí ele vai carregar essas opções aqui, ó. Então, a gente pode criar o nosso banco, né, bibliográfico. Eu sempre faço por trabalho, né, científico, ou por artigo, ou por um trabalho de tese, dissertação. Sempre tenho o meu banco de bibliografia, de referências, né, que eu uso para aquele trabalho. Então, recomendo também que vocês façam isso aí, e aqui vocês vão inserindo as citações, e aí ele já automaticamente vai colocando, né, no formato correto, de acordo com o estilo e de acordo com o formato, né, que você escolheu aqui, certo? Então, mas enfim, isso aqui eu acho que está o formato já da ABNT. Esse é o formato da ABNT. Mas o Mendeley também já tem essa base da ABNT. Então é só escolher a ABNT e ele vai já automaticamente deixar tudo na base da ABNT. Vocês não precisam se preocupar o que é que vocês vão colocar de negrito, né? Aqui são, depois do item referências bibliográficas, aí tem alguns tópicos opcionais. E, enfim, o glossário não é muito utilizado, né? Seria seria um dicionáriozinho técnico, vamos dizer assim, dicionário técnico. Eu não recomendo, por quê? Porque quem vai ler já é da área técnica. Então, não recomendo fazer o glossário, certo? Mas, enfim, se vocês estão usando termos técnicos novos, aí talvez precise. Aí tem uma diferença do apêndice do anexo. Vocês sabem a diferença do apêndice para o anexo? Apêndice seria material criado por nós, né? Isso. O apêndice é material criado por você. O anexo não é um material que foi criado no teu trabalho, tá? Então, aí você coloca como um anexo, tá? Então, essa é a grande diferença. Mas, enfim, são coisas similares, né? Só muda a ordem, só muda a questão da autoria. O apêndice, a autoria é sua, do teu trabalho. O anexo, não. Tá? Mas, geralmente são textos, né? Ou uma demonstração, por exemplo, de uma dedução de uma equação que ficaria muito pesado colocar numa metodologia. Então, a gente pode trazer com maiores detalhes, né, ou no apêndice ou nos anexos. Tá? Então, ou, por exemplo, um algoritmo que você utilizou, você quer disponibilizar aquele algoritmo, mas não cabe na introdução porque vai ter 10 páginas. Aí você coloca como apêndice aquele algoritmo e disponibiliza ele para a comunidade científica também, tá? Então, basicamente é isso. A estrutura está aí, vários pontos opcionais, né? Mas tem a parte obrigatória aqui que vocês podem utilizar esse documento, tá uma beleza, tá, pessoal? Esse documento aí, tranquilamente, vocês podem usar, é só preencher só, né? Só preencher os espaços aqui. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Joia, que bom. Tranquilo, então. A gente vai ficando por aqui e na semana que vem a gente se encontra de novo para falar um pouquinho sobre a oficina. Então, assistam as 2 videoaulas e a gente comenta sobre a oficina. Tentem depois da oficina, fazer uma revisão na atividade que vocês fizeram recente. Tá joia? Valeu, boa semana, um abraço, até logo. Tchau, tchau. Um abraço.